Ok, estamos de volta com o nosso programa em pauta, conversando hoje sobre o Sínodo dos Bispos. Uma vez mais, a busca de uma nova evangelização. E, claro, você sabe que para participar ou ter acesso, não é, para rever, inclusive, o programa desta noite, basta você acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh. blog.cançãonova.com/bh. Após a exibição na televisão, você já tem acesso pela internet, tá certo? Além disso, também você pode mandar um e-mail para a gente em pauta@cançãonova.com, sugerindo o tema, fazendo comentários sobre os debates que são feitos aqui nessa bancada. E também você pode ter acesso ao programa em pauta através do site do Frei Antônio Moser. Ali, além dos livros, agendas, etc., você também tem um link para os principais temas que debatemos aqui. E é óbvio, esse não estará de fora, tá certo? antoniomoser.com. antoniomoser.com, você tem acesso. E, claro, Vamos falar logo, já que nós estamos citando os meios, né? O meu blog, que é afonsomurad.blogspot.com. Muito bem, repete aí. afonsomurad.blogspot.com. E eu já sabia que o irmão Afonso ele ia justamente chamar a atenção para a divulgação. Por quê? Porque é um apaixonado pela causa. Nós vamos ter a oportunidade, quem sabe, em outros programas, tratar especificamente sobre as redes sociais, como a evangelização pode se dar através desses meios hoje tão importantes e que estão aí na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso vale muito a pena o debate. E o irmão Afonso tem se debruçado sobre isso, além das questões da natureza, do meio ambiente, do clima, etc., com muito carinho. Então fique atento aí que nós vamos debater sobre isso aqui no nosso programa em pauta. Mas, irmão Afonso, só ia dizendo, e por favor, como o nosso tempo passa muito rápido, mas o amigo em casa quer saber, por exemplo, além dos pontos que já foram citados, que outros pontos chamaram a atenção dos nossos bispos, padres, teólogos, leigos, enfim, nesse sínodo, que vale a pena ser mencionados aqui. Mas mais do que isso, parece que foi firmado, se chegou a uma conclusão de que é absolutamente imperativo a formação dos novos evangelizadores. Se por um lado eles precisam ser os primeiros apaixonados por Cristo, porque ninguém dá aquilo que não tem, por outro lado, precisam receber também uma formação importante para poder anunciar com força, com eficácia, com sabedoria, com discernimento, com diálogo, com respeito, enfim. Eu quero só lembrar um pouquinho para você que está nos acompanhando, como é que é o processo do sínodo, né? Uhum. Então, o Papa convoca o sínodo com um tema. Uma comissão do Vaticano faz o chamado lineamenta. São algumas linhas para ajudar as conferências episcopais e outros organismos de igreja a discutir o tema. São enviadas sugestões. As conferências episcopais elegem os bispos que vão, e o Vaticano indica também, normalmente para algumas regiões, alguns bispos. No Brasil, nós tivemos a presença de Dom Odilo, de São Paulo, Dom Geraldo, de Mariana, Dom Sérgio, de Brasília, Dom Leonardo, que é o secretário da CNBB, e Dom Beni, de Lorena. Foram os 5 bispos presentes no sínodo. Perfeito. Então, o sínodo é um grande espaço de discussão. Se costuma dizer que num sínodo, mais importante que o resultado é o processo. É aquilo que Moser já falava do espaço de reflexão e de discussão. Aí, ao final, são apresentados algumas sugestões e orientações e solicitações ao Papa. Dali, o Papa faz uma chamada exortação pós-sinodal. Uhum. Então, o que nós temos na mão até agora é essa mensagem final dos bispos. Se você acessar o site da CNBB, você vai ver, inclusive, o depoimento dos bispos que participaram. Tem coisas interessantíssimas para conhecer ali, que estão ali no site da CNBB. O que nós podemos destacar dessa mensagem final além dos pontos que você já falou, eu quero destacar essa percepção da igreja comunidade como o espaço para nutrir a fé. Uhum. Depois, a referência à leitura da palavra de Deus, que nós já falamos, e uma leitura frequente, centrada na vida de Jesus.
porque Jesus é o centro da nossa fé. Esse é o ponto que eu acho comum entre nós cristãos de diferentes igrejas. Nossa profissão em Jesus como um caminho de humanidade. Depois, essa referência que essa nova evangelização é uma convocação para cada um de nós, para sermos melhores, para sermos diferentes. Aí retoma o tema da conversão, da mudança de vida, que simultaneamente acontece com cada um de nós, cristãos, com a igreja como instituição. E esse processo de conversão nos leva a nos empenhar com força, com garra, para evangelizar, sabendo que a obra da evangelização começa com Jesus e é uma obra do Espírito de Deus, é graça. A gente responde a isso com alegria, com generosidade. A gente sabe que é Deus que conduz a história e nós somos servidores, companheiros, colaboradores nessa obra de Deus, nessa palavra que Paulo, quando se dirige à comunidade de Corinto, diz, né? Diz, vocês são colaboradores nessa obra de Deus, mas é a graça de Deus que nos move. Eu queria destacar isso por enquanto. Frei Moza seguramente vai completar com outros pontos. E eu queria aproveitar, Frei, na sua fala, pegar aqui uma frase do Papa Bento XVI na sua homilia de encerramento no último no domingo, quando terminou o sínodo. O Papa dizendo o seguinte: a nova evangelização deve ser assumida por todos. E aqui é que está, retomando João Paulo II, né? Com novo ardor e criatividade pastoral. Tudo isso em comunhão na igreja. Agora eu pergunto, Frei Antônio Moser, novo ardor e criatividade pastoral. De alguma forma, essa criatividade pastoral andou um pouco aquém do que deveria e agora precisa ressoar. E que criatividade seria essa? Que outros elementos, além desse que o irmão Afonso enumerou, não é comentado também pelos participantes do sínodo, poderíamos acrescentar? Olha, é muito bem colocada essa questão, porque efetivamente, de alguma forma, que os liturgistas me perdoem, mas houve uma certa burocratização das celebrações, porque também houve abusos, então houve tolhimento, não assim não, claro. A liturgia, você tem uma liturgia oficial, mas falta essa criatividade. Eu vou dar alguns exemplos da minha experiência pastoral. Perfeito. Quantas vezes, num teatro simples do povo, da paixão de Jesus Cristo, levava multidões relativas dentro daquele contexto Sim. em que eu estava, não é? Aquilo tocava os corações. O Natal, me lembro como hoje, alguém, num local que nem luz a gente não tinha, não é? Alguém adulto não via que eu estava andando na frente no final da representação do Natal, falou, eu não sabia que Jesus tinha nascido assim. Então você tem que ter outros expedientes além da celebração oficial, nessa linha do teatro, nessa linha da música, por exemplo. Lá em Petrópolis, é uma cidade assim espantosa em termos de corais. Eu acho que tem mais de 50 corais. Petrópolis é uma cidade pequena, relativamente pequena. Então, ora, no tempo de Advento, tempo de Natal, isso é uma criatividade. Você anuncia a mesma mensagem através da música. Gostei aí da colocação do irmão Murad sobre a arte, a beleza, a arte. Em todas as minhas comunidades eu tenho flores e mando plantar flores. Por quê? Porque uma flor é já um evangelho aberto, não é possível. Beleza das flores, não é? E assim também o próprio enfeite dos altares, parece bobagem, mas não é. Nós temos que ir para o simbólico, não é? A experiência de fé, ela é despertada muitas vezes por algo que parece não ter nada a ver com a nossa fé. Mas aquele dia a dia, aqueles pássaros cantando, aquela música que soa ao longe, aquele grupo de pessoas que está aí, vamos dizer, rezando o terço que seja, mas que aquilo desperta, chama atenção. E o último ponto também que o Murad colocou muito bem, é sobre o trabalho. Ora, existe uma maneira de trabalhar que é escrava. Isso. E existe uma maneira que a pessoa sai assim, realizada do seu trabalho, participa, veste a camisa. Isso é testemunhar a fé. Por que esse trabalha com tanto ardor? Porque ele tem fé. Por exemplo, trabalho com crianças, trabalho na escola. Quanta professorazinha, educadorazinha, aguentar essas crianças. Não é mole, né? Mas elas dão um testemunho de fé. Né? Aí que está. Sim. Eu quero completar um aspecto que o documento lembra, que é o valor de cada agente de evangelização.
os leigos e as leigas em diferentes espaços, os religiosos e as religiosas e os presbíteros. Uma palavra cunhada e muito espalhada no Brasil, que se fala em protagonismo. Então eu quero fazer esse apelo especial a você, padre que nos assiste, a você, bispo. Valorize o laicato na sua paróquia, na sua comunidade. Confira aquilo que se chama hoje de empoderamento, a possibilidade das pessoas em comunidades, em grupos, tomarem decisões, que isso seja mais participativo, que envolva, um princípio fundamental é esse, quanto mais as pessoas se envolvem nos processos, maior é a capacidade que elas têm de desenvolver a criatividade e de buscarem resultados juntos. Isso não vai atentar contra a autoridade de ninguém, ao contrário, não é? Fortalece isso. Nossa comunidade cristã, ela começa com uma comunidade de irmãos e irmãs reunidos em torno de Jesus. Nós temos que retomar isso com muita intensidade, com muita força. A prática da solidariedade, começa da fraternidade, com essas experiências de igreja e comunidade, cada vez mais. E detalhe, nós estamos aqui acabando, Frei Antônio Moser, é interessante que o Santo Padre terminou o sínodo, justamente no domingo, claro, meditando o Evangelho de Bartimeu, onde ele dizia justamente que Bartimeu, aquele cego que estava à beira do caminho, não era a princípio um cego de nascença, mas veio a ficar e marginalizado, dominado e etc e tal, mas Jesus estava passando por ali. E quando ele passa, tudo se transforma, não é verdade? Então o Papa dizia, onde a luz da fé se debilitou, onde o fogo de Deus, a semelhança de um fogo em brasas, acabou de alguma forma se apagando, ele pode ser reavivado. E ele precisa ser reavivado, porque esta pessoa, a exemplo de Bartimeu, no encontro pessoal com Cristo, iluminado pela sua luz, passa a ser um agente desta mesma mudança, dessa mesma transformação. Então aqui a pergunta final. Para que o documento que vai sair, na reflexão já que estamos fazendo, não seja apenas mais um documento entre outros, é fundamental que isso que o irmão Murad acaba de dizer aconteça, né, Frei? Ou seja, isso nos leve a uma ação pastoral de fato concreta a muitas mãos, né, e não apenas com A ou B. Só antes de terminar, eu queria observar uma coisa. Quem acordou o Bartimeu, que ele percebeu? A multidão anônima, né? A multidão anônima. Ou seja, essas nossas concentrações, agora a jornada mundial, caminhando para a jornada. Isso, o pessoal diz, quem é que está passando? É Jesus que está passando, desperta. Então, isso já é um grande convite, não é? Nas dioceses já está acontecendo, nas paróquias, movimentação. Isso é um grande despertar. E aí os cegos verão, os coxos vão andar, né? E todos vão glorificar a Deus. Perfeito. Irmão Murad, mais uma vez, obrigado. Uma palavrinha final rápida, por favor. Que nós exercitemos esse protagonismo e nesse tempo que nós vamos trabalhar com a juventude, o protagonismo dos jovens. Acreditem nos jovens. Acompanhem os jovens também, porque às vezes tem dificuldades, tem limites, mas acreditem nos jovens, para a gente poder desenvolver a criatividade da ação pastoral na igreja. Tá certo, olha, e o programa terminou aqui, obviamente, mas a oração e, como diz o Papa, e a reflexão continuam. Então, para você, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.